Nesse canal eu falo muito de Steven Universe, por isso eu decidi reassistir alguns episódios da série. Por muito tempo eu tinha na minha cabeça que o meu episódio favorito era o final, Change Your Mind, um episódio muito bom. Mas assistindo alguns episódios eu descobri que não, e não é nem de perto na verdade. Por isso eu vim aqui decidir hoje um episódio que eu considero ser o melhor da história das animações, que foi tão bem planejado e começou um plot que seria inesquecível pro show. Por isso hoje eu vim aqui trazer o meu episódio favorito de Steven Universe. O episódio começa com o Steven preso numa sala e ok, eu acho que a gente precisa de um pouco de contexto aqui. O que tinha acontecido é que um tempo antes foi estabelecido pelo desenho que a Diamante Rosa, membra máxima da Autoridade Diamante, um dos seres mais poderosos da galáxia, havia sido morta por Rose Quartz, uma líder revolucionária que fez tudo para conseguir liberdade para suas gens que estavam na Terra. E bem, ela conseguiu. Só que em contrapartida ela teve que estilhaçar a Diamante Rosa por isso, o que é equivalente à morte no desenho. E isso foi muito mal visto pelas outras diamantes que prometeram por tudo vingança e assim acabar com a Rose Quartz. Milênios tinham se passado e a Rose passou a sua gen ao Steven, que bem, além dos poderes, herdou junto alguns problemas mal resolvidos por ela. Por isso ele tinha a missão de curar as gens corrompidas e outras coisas. Até que em determinado momento o Planeta Natal ficou sabendo que a Rose meio que ainda estava viva na Terra. E meio que sem querer querendo, a Aquamarine acabou descobrindo onde o Steven estava e o levou até o Planeta Natal. E então o Steven se encontrava nessa situação, onde ele seria julgado por duas diamantes que odiavam ele, ou seja, eram juízes meio parciais e que fariam de tudo para acabar com Rose Quartz. Então as chances não estavam muito pro lado dele. Felizmente, até na ditadura que era o Planeta Natal, o Steven tinha um direito de defesa. E aqui conhecemos o personagem que seria o ícone de todo esse episódio, Zirconium. Ele é tipo a advogada gratuita do Steven aqui e isso é muito interessante porque ela não sabe o que fazer. A Zirconium fica em dúvida sobre todo esse caso e se pergunta se há algum jeito dela se safar dali. Por causa disso, nós temos uma dualidade engraçada entre o Steven aceitando a culpa e só pedindo pra ser jogado logo e a Zirconium orando pela sua vida. E finalmente, quando os dois meio que se desentendem, o Steven pergunta por que tudo aquilo estava acontecendo e bem... Onde? O que vai acontecer? O que você achou que ia acontecer, Rose Quartz? Assim que essa porta abrir, você vai a julgamento. As duas diamantes aparecem e elas têm uma diferença absurda no jeito que estavam tratando tudo aquilo. Parecia que enquanto a Amarelo queria porque queria culpar o Steven, a Azul por sua vez preferiria entender todo esse caso e ser bem mais compreensiva. Iria ser um julgamento onde as duas diamantes seriam as juízes e determinariam se o Steven era inocente ou culpado. A acusadora seria a Zirconium Amarela, que é representada pela Diamante Amarela aqui. Alguém que quer a justiça e sente que o Steven deveria pagar pelo que a Rose fez. Ela explica como a Rose era uma gen tão rebelde que trairia a própria raça para defender os humanos, entendendo que as diamantes estavam abusando do planeta. Essa suposta rebeldia era tão grande que levou a Rose a estilhaçar a própria diamante. E sabe, essa é a história que tínhamos até o momento, ela não explicou muita coisa de novo. Para prosseguir a acusação, ela chamou a Olho, que seria testemunha porque, para quem não sabe, no final da terceira temporada, Steven e a Olho estavam vagando na mesma bolha pelo espaço. E na tentativa de ajudá-la, o Steven usou o poder de cura na sua pedra, que até salvou a sua vida. Mas é aquilo, algumas pessoas só querem te odiar e por isso a Olho, ao perceber que era a Rose, tentou matar o Steven. Felizmente ela falhou e as Crystal Gems o resgataram a tempo. Temporadas depois, e a Olho, alguém que supostamente sabia que o Steven era a Rose, estava do outro lado do tribunal, acusando o Steven. E bem, era essa a situação. O Steven estava bem no fundo do poço com todas as acusações e parecia que não teria o que fazer. O Steven só queria que o Lars fosse liberado e aceitaria tudo que as diamantes quisessem fazer por ele em troca da liberdade de seu amigo. Por isso Steven para o tribunal e pede para acabar com tudo logo, pedindo para ele ser culpado. Mas para Azul, o Steven ainda teria que se explicar. Então ele continua falando. O Steven fala que foi tudo culpa dele e apesar de 95% daquela sala ter ficado satisfeito com a confusão, a Azul queria saber mais coisa e faz a grandiosa pergunta: como você estilhaçou a rosa? Aqui a história começa a ficar tão estranha que você fica surpreso com as coisas que acaba descobrindo. O Steven diz que provavelmente ele teria feito aquilo, provavelmente ele teria feito isso. Afinal, ele não sabia de fato o que tinha rolado. E isso confunde as diamantes. Talvez o Steven não fosse Rose Quartz, afinal, ele fala a frase matadora.
Eu tive que usar o ponto de ruptura. Isso faz Azul cair em lágrimas. Foi uma espada, grita Azul. E bem, aqui vai uma importante recapitulação, então para de mexer nos comentários e foca no vídeo por um momento. Temporada 3, episódio 24. O gigantesco episódio Bismuto havia saído. Nele, nós temos muitas coisas, mas a principal delas, a revelação de que a Bismuto era uma das Crystal Gems originais que nunca mais tinha sido vista. A Rose meio que por algum motivo puffou ela e colocou ela dentro de uma bolha no leão, e o Steven sem querer acabou trazendo ela de volta. No fim do episódio, ela voltou a ser puffada de qualquer forma, mas dessa vez pelo Steven, que teve um desentendimento com ela. O que tinha acontecido é que o Steven falou sobre a guerra, e por isso apresentou a ela a espada da Rose, que foi descrito pela Bismuta como a sua melhor criação. Uma arma que tinha sido criada para uma luta justa, onde era perfeitamente equilibrada e boa em puffar as gems, mas nunca danificaria a pedra de um ser. A questão é que por todo o desenho parecia que a Rose tinha usado o ponto de ruptura para estilhaçar a diamante. Essa sim era uma arma capaz de quebrar as pedras de seus adversários e danificar as gems. A questão é que quando a Azul negou isso, as coisas começaram a se juntar e não fazer mais sentido. A gente não tinha visto até aquele momento a Rose estilhaçando a Rosa, muito menos o momento da guerra que houve essa batalha entre as duas. Então, como o crime teria acontecido? Uma pausa acontece no julgamento e Steven tem uma conversa com a sua advogada. Ele assume o crime e diz que não sabia o que aconteceu. E, meus amigos, nesse exato momento, estamos prestes a falar sobre a maior argumentação da história de um tribunal. A verdade é que nada nessa história fazia sentido e ela era cheia de furos. E apenas uma pessoa nessa série tinha percebido isso. A Zircônio. Você não sabe como aconteceu. Entendi. Tem um motivo para quererem que você explique como aconteceu. Hã? É porque não faz nenhum sentido. O tribunal volta e a Zircônio faz o primeiro grande questionamento aqui. É evidente que por ser a diamante responsável pela Terra, Diamante Rosa era inimiga de Rose Quartz. Mas mesmo se ela quisesse estilhaçar a Diamante Rosa, ela conseguiria? Uma música de tensão começa a tocar e aqui o espectador começa a pensar se o que a série tinha definido pra gente realmente era verdade. O que era dito pelas testemunhas era que a Rosa deu apenas alguns passos antes de sair da sua liteira quando a Rose a atacou. E assim, estilhaçou a Rosa por completo. Mas isso era verdade mesmo? Como ela conseguiria poder para fazer isso? A Zircônio continua dizendo: no momento em que a Rosa foi estilhaçada, Rose Quartz era uma ameaça reconhecida há milhares de anos. Como ela nunca havia sido derrotada, como ela continuava com tudo aquilo, como uma Rose Quartz, sem supostamente nenhum soldado infiltrado na comitiva da diamante, conseguiria se aproximar tanto de uma diamante em primeiro lugar? Onde estavam as defesas das diamantes? E o pior, no momento do ataque, nenhuma delas viu Rose Quartz se aproximar? As Safiras, gems com poder de prever o futuro, não tinham visto ela chegando? As Ágatas, fortes soldadas, não deram um alarme? A Pérola, fiel escudeira que protegia a diamante por tudo e sempre ficava ao seu lado, não teria dado o aviso? Não. A culpada já estava próxima da Diamante Rosa. Alguém que os guardas iriam permitir se aproximar dela. Alguém que ela ouviria quando pedisse para parar a liteira e saísse de lá. Alguém com tamanha autoridade para encobrir tudo depois. Alguém com suprema autoridade. Alguém como uma de vocês. Isso aqui rachou uma comunidade inteira. Quem de verdade era o culpado pela morte da Rosa? O desenho certamente não estaria atacando isso à toa. As teorias da comunidade eram muito malucas. Quem era? A Amarelo? A Azul? A própria Pérola? Ninguém tinha exatamente certeza. Eu postei esse clipe no Twitter sem muita pretensão porque eu tava planejando fazer esse vídeo e por algum motivo que eu não sei como funciona essa rede social, o tweet pegou like pra caramba. Inclusive me segue lá com o link que eu vou deixar nos comentários. A questão é que muitos de vocês falaram que pensavam que a Amarelo tinha estilhaçado a Rosa. E se você for ver, isso faz sentido pra caramba. O jeito que ela agiu no tribunal foi muito suspeito. Desde o primeiro momento ela achava que o Steven era o culpado e todas as vezes que a Azul tentou mandar ele se defender, ela queria acabar a audiência ali. No fim, as duas diamantes brigaram. O Steven e o Lars conseguiram escapar daquilo ali pela liteira da Diamante Azul. E percebendo que estavam no planeta natal, a Amarelo avisa: Acha que pode fugir, Rose? Você resistiu no grão de poeira chamado Terra. Mas você está no nosso planeta agora.
De qualquer forma, quem realmente tinha estilhaçado a Diamante Rosa? Bem, isso daqui vamos descobrir semana que vem. Eu sei, meio mancada fazer um vídeo inteiro pra deixar vocês com curiosidade no final, mas caramba, eu quero dar a oportunidade para as pessoas que não assistiram a série pensar 2 vezes antes de tomar spoiler do maior plot twist da vida de vocês. E para as pessoas que já sabem, eu tenho que dizer, domingo às 16 horas da semana que vem vai sair um dos melhores vídeos do canal falando sobre a maior genialidade de Steven Universo que merece ser mais comentada por aí. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado membros por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!